palavra e a gente está estudando escatologia. E o que é escatologia? Estudo do fim dos tempos. Amém? A gente está estudando sobre o fim dos tempos. Porém, a escatologia, ela abrange muito mais do que o fim dos tempos. A escatologia, ela pode falar sobre o futuro, pode falar do presente também, como também pode falar do passado. Do passado mostrando as profecias do futuro, do presente o que está acontecendo e do futuro o que vai acontecer. Então, quando se diz estudo de escatologia, se a gente disser só estudo do fim dos tempos, na mente, já pode liberar a gravação, viu? Na mente de muitas pessoas vai achar que nós só vamos estudar sobre coisas do fim. Não, mas é escatologia, então tem que estudar também profecias e estudar o que está acontecendo. Por isso que a gente vai entrar agora, nesse momento. Eu não me lembro bem onde nós paramos. Alguém se lembra? Eu não me lembro se a gente começou a falar sobre o estado intermediário dos mortos. A gente chegou a falar alguma coisa? Então a gente ia começar. Pronto. É a escatologia agora do presente. Por isso que diz o estado intermediário dos mortos. Tem aí 1 Tessalonicenses 4,13, a gente vai ler. Eu vou procurar ser um pouquinho fiel aqui à apostila agora, porque às vezes eu entro muito e fujo do estudo, mas eu sei que quando eu fujo assim, o Espírito Santo está querendo alcançar algumas pessoas, né? E por isso que eu deixo assim, mas eu vou procurar ser mais fiel aqui. E nesse versículo na RA diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Quando a Bíblia fala, essa palavra dormir na Bíblia deve ser bem estudada, viu? Porque alguém pode usar essa palavra dormir no sentido de querer provar para você que quem morre está dormindo. Mas quando se fala em dormir, a Bíblia tanto pode falar a respeito de dormir normalmente, como também pode falar a respeito da morte física do corpo, da desligação do espírito com o corpo. Mas não significa que está dormindo plenamente a ponto de não saber mais de nada que está acontecendo. Os mortos não sabem de nada que acontece na terra. Amém? A não ser que Deus dê uma permissão. Ele tem essa autoridade para isso, né? Mas, biblicamente, não tem. Aí, entrando na parte de definição aqui, diz assim, o estado dos mortos é a condição. Quando eu falar estado dos mortos, peça a ajuda do Espírito Santo para aprender. Diga: Espírito Santo, me ajuda a compreender a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Diga: eu repreendo toda distração em nome de Jesus, amém. Então, quando a Bíblia diz estado dos mortos, é a condição de todo homem entre a morte física e a ressurreição corpórea. Ou seja, o estado dos mortos é a condição de quem morreu agora, até o dia que ele vai ressuscitar. É o estado. Ele está no estado dos mortos. Porém, quando se fala morrer, a definição de morrer não é morrer e acabou, não existe mais, não tem lembrança, não sabe de nada. Não. Não é dessa forma que a Bíblia mostra. Morre-se o corpo, porém o espírito continua vivo. Nós vamos acompanhar a apostila para ser detalhado. Há um estado intermediário em que os salvos e perdidos experimentam, respectivamente, a presença e a ausência de Deus em uma realidade espiritual. Então vamos lá. O que é a morte? Aí,
Nós abordamos esse tópico no estudo passado, você lembra? Que é a morte. Quem lembra? Falei? Eu falei os 3 pontos, vê se você lembra. Lembra não, Diego? Pois. Pronto, mas vamos recapitular isso aqui. O que é a morte? Primeiro ponto, a morte é um dos impactos da desobediência do primeiro homem, que é Adão. Nós não vamos ler esse versículo, mas se você quiser deixar registrado o versículo, pode deixar registrado aí. É em Gênesis 2, 16, 17, que fala da queda e da morte de Adão após o pecado. Então a morte é o impacto da desobediência. Deus não fez o homem para morrer. Porém, o homem morreu e provou a morte por causa do pecado. Vocês estão entendendo? Amém? Participa. Vamos ler só esse texto aqui, Romanos 6, 23. E ele vai abrir aí na RA. Romanos 6, 23. Eu quero procurar ser mais cuidadoso para a gente ser mais profundo na Bíblia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, por um homem a morte entrou no mundo, que foi o pecado de Adão. Amém? Diga, e por um homem a vida eterna reinou sobre todos. Quem é esse homem? Jesus. Diga, eu tenho a vida eterna por causa de Jesus. Segundo ponto, após o pecado, Deus pronunciou a seguinte sentença: tu és pó e em pó te tornarás. Gênesis 3,19. Após o pecado, Deus fez o homem do pó e soprou nele o fôlego de vida, que é o Espírito. Aí ele passou a ser uma alma, a Bíblia diz, uma alma vivente. Um corpo com o Espírito, o corpo tem vida por causa do Espírito. Quando o Espírito sai do corpo, o corpo morre. E, consecutivamente, o corpo voltará para o pó, porque ele vai se dissolver e vai voltar para o pó. Vocês estão entendendo? E o terceiro ponto, a morte nunca é a existência de uma... Perdão. A morte nunca... Vamos ler junto? Você pode ler comigo? Já. A morte nunca é a inexistência de uma pessoa. Geralmente o seu conceito envolve separação. Ó, vamos fazer assim, vocês estão tão ruins de acompanhar aí. Puxa essas cadeiras para ali, ou se sentar aqui na frente, ó. Pode sentar aqui na frente. Ou puxe um para ali, ou sentar aqui, que eu quero que vocês acompanhem aqui, tá certo? Ou puxe para lá, ou vem para cá. Essas cadeiras da frente pode sentar aqui, viu? Então, a morte nunca será a inexistência de uma pessoa. Geralmente, o seu conceito envolve separação. Ou seja, a morte é a separação do espírito do corpo. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem muitos relatos EQM, que é experiência quase morte, de muitas pessoas que tiveram experiência de sair de dentro do seu corpo, e eles relatam que vê quando os médicos estão mexendo no corpo, tal. Relata alguns que têm algumas visões. Eu acho interessante nessas experiências quase morte que a maioria, né? A maioria tem uma experiência e um ser sempre aparece alguém para dizer a elas: voltem, o seu tempo ainda não chegou, você ainda precisa cumprir um propósito. Então essas pessoas, elas voltam. E essas pessoas que tiveram experiência de quase morte, eu acompanhei muitos vídeos, sabe? Uma das coisas que tem, elas perdem o medo da morte. Elas não têm medo da morte. Teve uma delas que disse assim: se a morte é tão boa dessa forma. Outra coisa, a forma de viver na terra muda. Elas aproveitam mais a vida na terra.
Elas deixam de ter apego excessivo aos bens materiais, às coisas materiais. Elas começam a se conectar mais no espírito. E elas relatam que essa experiência de quase morte, elas dizem que é uma sensação de liberdade. Quando sai do corpo, se sente liberto. Então, eu deduzi, e por isso que muitas pessoas, que não é para você fazer isso, mas muitas pessoas que tentam se matam, é porque elas estão debaixo de uma opressão tão grande no corpo, que elas querem se ver livre do corpo. Estão entendendo? Porém, não faça isso, irmão, porque tirar a sua própria vida, sem ser o tempo de Deus, pode acarretar na perca da sua salvação. Antigamente eu dizia, quem se mata não vai para o céu. Só que é um julgamento muito pesado para ser feito. Então eu fechei minha boca concernente a esse julgamento. Eu não tenho autoridade de dizer quem se mata vai para o céu. Ou vai para o inferno, perdão. Quem se mata vai para o inferno. Eu não tenho mais essa autoridade. Porém, também não vou arriscar. Vou dar um conselho, não faça isso. Amém? Repreenda qualquer pensamento que vier, né, qualquer ideia desse tipo, repreenda em nome de Jesus. Mas não podemos julgar se uma pessoa tirou a vida e ela foi para o inferno. Não. Até no último momento ali, antes de se matar, ela pode clamar ali, ou insana, tirar a sua vida sem estar plenamente consciente. E quem somos nós para julgar, não é verdade? Vocês entendem isso? Glória a Deus. Diga, a morte nunca é a inexistência de uma pessoa. Geralmente o seu conceito envolve separação. Agora vamos entrar nas 3 esferas da morte. Existem 3 tipos de morte. Leia comigo. Morte espiritual, morte física e a morte eterna. Pastor, o que é a morte espiritual? A morte espiritual é a separação do homem com Deus. Quando aconteceu essa morte espiritual? O primeiro homem experimentou a morte espiritual. Quem foi? Quem sabe dizer? Adão. Porque, presta atenção aqui. Adão tinha a vida de Deus dentro dele. Vocês estão compreendendo? Como assim, pastor? Quando Deus fez Adão, ele não soprou? E o homem veio direto de Deus. O espírito do homem veio direto de Deus. Então, ele tinha a vida de Deus. Ele tinha o DNA de Deus. A conexão direta com Deus. Vocês estão entendendo? Se alguém cochilar, eu vou mandar ficar de pé. Ele tinha a conexão direta com Deus. Porém, presta atenção, irmão, que é estudo. Porém, quando Adão pecou, ele perdeu essa conexão. Aí ele automaticamente morreu espiritualmente. Deixa eu te dizer uma coisa. Um crente que se desvia morre espiritualmente? É errado essa declaração, viu? É errado. Antigamente eu dizia, mas não podemos dizer. Se realmente, presta atenção, se realmente ele nasceu de novo quando aceitou Jesus, ele recebeu de volta a presença de Deus dentro do espírito dele e se tornou uma nova criatura. Então o fato dele se desviar porque ele pendeu para o lado da carne e ele está lá no mundo, não vai retirar a nova criatura de dentro dele, não. Ele continua sendo uma nova criatura desviada. Quem está entendendo? Ele continua tendo. É tanto que quem se desvia do caminho, eles podem estar lá, mas eles não estão felizes. Eles não estão bem. Eles estão com medo. Algo está oprimindo eles. Por quê? Porque eles são nova criatura. É como se fosse um peixe fora d'água. Uma pessoa, por exemplo, quem escorregou nessa festa aí? Alguém escorregou? Levanta a mão não, para não passar vergonha. Mas eu tenho certeza que se você escorregou, você estava lá e o Espírito Santo falou com você e disse assim, este não é o seu lugar. Porque você é uma nova criatura. E a nova criatura não tem mais participação com as coisas do mundo, não se adapta mais, não consegue. Então, o fato da pessoa se desviar não significa que ela morreu espiritualmente. Não, ela continua
Se ela realmente nasceu de novo, entenda bem. Ela continua uma nova criatura, porém carnal. Uma nova criatura andando na carne. Estão entendendo? Uma nova criatura andando na carne. Que precisa crescer e amadurecer os frutos do Espírito. Amém? Agora, outra pergunta. É possível uma pessoa morrer, ser desconectada completamente, ser julgada a sentença do inferno eterno? É possível. Não é? Por exemplo, uma pessoa que nasceu de novo é possível? Se realmente ela negar a obra de Cristo, como o irmão Rei cita no livro dele, de uma mulher que ele estava orando, e era uma ex-mulher de um pastor, e Deus deu uma visão a ele e mostrou o que aconteceu. Ele não sabia de nada, mas Deus mostrou na visão. Que essa mulher tinha deixado o marido dela, e estava com outro homem, e o colega desse pastor foi até no hotel que ela estava, mais esse homem lá, para tentar resgatar ela, para ela voltar para a família dela. E ela parece que, o final da vida dela, parece que ela já estava no 5º casamento, parece. Não era nem o 5º, era junto. Mas resumindo, quando o homem chegou lá na porta do hotel, para dizer que ela voltasse para o caminho, que a família dela estava esperando e tal, quando ela abriu a porta, ela resmungou e mandou: vá você e Jesus para aquele canto, e disse um monte de palavrão. Ela era uma nova criatura negando a obra de Cristo. O irmão Reg teve uma visão na casa desse pastor. Ele não foi o pastor que contou, foi ele que teve uma visão. E interessante que nessa visão, Jesus disse assim: não ore mais por essa mulher. Se eu não me engano, ele disse assim: não ore mais por essa mulher, porque ela foi condenada para o lago de fogo. Ela estava viva, tinha tido a experiência do novo nascimento, mas tinha sido condenada para o lago de fogo porque ela negou a obra de Cristo. Amém? Glória a Deus. Pastor, o que é que pode acontecer com uma pessoa nascida de novo que está andando na carne, lá fora? Voltou a beber, voltou a fumar, voltou a fazer as coisas erradas, as obras da carne. O que pode acontecer? Simples. O que vai acontecer é que o diabo vai tocar na carne dela. O diabo vai maltratar ela. Alguma coisa vai acontecer. Ou ela vai morrer com uma doença fatal, um câncer, alguma coisa. Ela vai cair num juízo de Deus. Porque foi Deus que colocou? Não, diga: Deus não coloca doença. Deus tira doença. Diga: mas o diabo coloca. E ele vai estar ali. Ali trabalhando naquela vida para destruir a vida da pessoa. Entendeu? Raramente uma pessoa que nasceu de novo perde a sua salvação. Glória a Deus por isso. Diga glória a Deus por isso. Mas, lembre-se, andar na carne é da legalidade para espíritos malignos. Você está entendendo? Diga: eu quero andar no Espírito, fazendo a vontade de Deus. Então, a morte espiritual é isso. É a desconexão com Deus. Eu não li esse texto aí de Isaías 59:2. Eu não me lembro de eu ter lido, mas vamos ler lá e ver o que é que diz nele. Não me lembro. Hoje eu tive um dia muito puxado. E eu vim buscar o Senhor concernente ao culto. Só que eu estava muito cansado e eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo: vá descansar. E eu vim descansar. Amém? Diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam, que é a morte espiritual. Também tem outro texto aí, Efésios 2, 1, 3, vamos colocar. Está colocando na tela aí, mesmo? Efésios 2. Você vai ler comigo? Quem vai ler comigo? Agora, quando nós nascemos de novo, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: quando nós nascemos de novo. Eu não sei o que é isso, depois eu vou ver. Diz assim: ele vos deu vida. Então eu posso dizer assim: ele me deu vida. Diga: Jesus me deu a vida de volta, quando eu aceitei ele como meu Salvador.
Ó, ele me deu vida quando eu estava morto. Nos meus deleitos e pecados. Eu estou lendo como se fosse para mim. Você está entendendo a leitura? Porque está dizendo assim, ele vos deu vida. Então, leia para você. Diga, ele me deu vida quando eu estava morto. Nos meus delitos e pecados. Aí eu te pergunto, quando era que você estava morto? Antes de você aceitar Jesus. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela está morta. Diga comigo, uma pessoa que não nasceu de novo está morta em seus pecados. Por isso que as pessoas que estão lá fora, quem não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, não teve a experiência do novo nascimento, elas estão vivendo lá fora mortas. Podemos chamar os mortos-vivos. Zumbi, né? Os mortos-vivos. Porém, você é educado, viu? Você não vai estar xingando ninguém, você não vai estar desconsiderando ninguém. Respeite. Você tem que levar a palavra de vida para aquelas pessoas serem salvas. Mas elas estão mortas em seus pecados. Diga, mas eu, em Cristo Jesus, estou vivo, porque Cristo me deu a vida. Agora olha o versículo 2. Nos quais andaste outra hora, no passado, segundo o curso desse mundo. Nós não andávamos no mundo, era ou não era? Uma vida relaxada, não era assim? Era ou não era, igreja? Segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Diga, Satanás. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha que versículo forte. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está falando, automaticamente vou traduzir na minha linguagem. O demônio que está trabalhando naquela vida daquela pessoa que é desobediente. Amém? Quem está entendendo? Desobediência não é bom não, irmão. Aí versículo 3. Entre os quais também todos nós, vamos ler. Vai, todo mundo já. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Diga, quando eu era do mundo, eu fazia a vontade da carne e dos meus pensamentos. Diga, mas hoje eu faço a vontade do Espírito Santo. Amém? E éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Na NTLH, como é que está isso aí, Melo? Vê aí, na NTLH. Quando a Bíblia diz filho da ira, é filho de quem? Filho do diabo. Quem não nasceu de novo é filho do diabo. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam mortos, vocês estavam espiritualmente mortos. Nós estávamos mortos. Hoje eu não estou mais morto. Hoje eu estou vivo. Você tem convicção que você está vivo? Diga, hoje eu estou vivo! Diga, o Espírito está dentro de mim! Diga, eu vou para o céu! Amém? Glória a Deus, amém? Então a primeira morte é a morte espiritual. A primeira morte é espiritual. Era quando nós éramos no passado, mortos espiritualmente. Quando entregamos a vida a Jesus, nos tornamos vivos. Por quê? Porque a vida de Deus voltou para nós. E a segunda morte é a morte física. Que Miel vai abrir o Tiago 2:26. Mas antes de abrir, lê isso aqui, ó. Morte física é a separação entre o corpo e o espírito e a alma, que leva à decomposição da carne. Morreu, a carne vai se decompor. Mas o espírito, vou te provar na Bíblia, em Tiago 2:26, a morte, que é a morte física. Vamos lá, leia. Eu quero que você leia, já. Amém? O corpo sem o espírito é o quê? Morto. Então, é a morte, diga, isso aí é a morte física. Morte física é quando o seu espírito sai de dentro do seu corpo. Estão entendendo?
Agora, a pior morte, qual é? A eterna. 3 tipos de morte. Morte espiritual, quando a pessoa está desconectada com Deus, não aceitou Jesus. Segunda morte, morte física. Deus já nos salvou da morte espiritual. Quem está entendendo? Essa morte já está... Para os crentes já foi resolvida. Eu não sou mais morto espiritualmente não, irmão. Amém? Você é morto espiritualmente ainda? A segunda morte é a física. Eu estou crendo que eu não vou provar. Por quê, pastor? Porque eu estou crendo no arrebatamento. Se vier logo o arrebatamento, eu vou subir sem provar a morte física. Se não vier, aí eu vou provar a morte física. Mas a terceira morte é a pior de todas, que é a morte eterna. É a separação definitiva de Deus. Também chamada segunda morte, lago de fogo. É o destino final dos ímpios. Quando a Bíblia diz ímpios, são os pecadores. Os que vivem na prática do pecado. Você está entendendo? Há uma diferença de quem vive na... Pronto, vamos explicar aqui. Deixa eu ver aqui. Uma pessoa que é dominada pelo pecado. Seja sincero, antigamente nós não éramos dominados pelo pecado. Nós pecava brincando. Pecado era... Nós era profissional em pecar. Era ou não era? Era como mais fácil do mundo era pecar. Você conseguia antigamente viver sem pecado? Diga, mas hoje eu sou nova criatura. Diga, eu consigo dizer não ao pecado. Então hoje você peca se quiser. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Você é uma nova criatura. A vida de Deus está dentro de você. Você mente se quiser. Antigamente você mentia, não tinha como. Você mentia e acabou-se. Mas hoje você sabe dizer não ao pecado. Você sabe dizer, está repreendido aquele pensamento ruim na sua mente, está amarrado em nome de Jesus. Porque eu sou uma nova criatura. Presta atenção, eu nasci de novo. Eu sou nova criatura. Eu estou vivo espiritualmente. Amém? Então eu tenho uma força de Deus. A força de Deus está em mim. Eu sou mais forte do que o pecado. Você consegue dizer isso? Diga, eu sou mais forte que o pecado. Pastor, e se eu escorregar só um pouquinho? Pede perdão a Deus ligeiro. Perdoa, Jesus, me perdoa. A gente escorrega, irmão. Enquanto a gente... Olha, esse problema da morte espiritual foi resolvida. Eu estou novinho em folha. Aqui dentro, sou um homem bem novinho. Porém, eu ainda tenho uma carne que habita o pecado. Está entendendo? Aí eu tenho que frear a carne. Calma. Vai lá tomar satisfação. Aí a carne diz, vai lá, rapaz, tu tem direito. A carne diz, aí o seu espírito fica quieto, não faz nada. Não é assim? Então o seu espírito bota a sua carne no lugar. O seu espírito diz não e acabou-se. Mas se você der legalidade da carne, a carne faz o que a carne quer. Aí você vai pecar. Mas você pode frear a sua carne e dizer não à sua carne. Porque eu sou uma nova criatura. Quem domina sou eu. Diga, quem domina sou eu. Quando eu falo isso, irmão, você se vê por dentro, o homem interior. É ele que governa a alma, os pensamentos e o corpo. É ele que bota o cabresto no corpo. O homem interior, o ser nascido de novo, a nova criatura, que a morte espiritual já foi resolvida, nós vamos para o céu, eu vou para o céu. Quem vai para o céu? Entendeu? Então é ele que governa. É por isso que serve o jejum. Amém? Porque o jejum mexe com o quê? Por isso que é bom o jejum. O jejum ajuda o espírito. O seu espírito a dominar a sua carne. Amém? Quando você está muito carnal, o que é que você faz? Jejuma. Se você estiver comendo demais, é porque você está carnal.
Esse negócio de dizer, crente não bebe, não fuma, mas come que só. Não, isso aqui não vale para o verbo da vida não, viu? Existe o pecado da glutonaria, viu? Você não vê Gilberto ali, ó. Gilberto bem magrinho, mas eu acredito que os pratos dele é um estor, né? Vai pros ossos, né, Gilberto? Eu nunca vi, não, mas acho que é uma revelação, isso. Glória a Deus, amém? Vamos ver aqui esses versículos sobre a morte eterna. Mateus 25 e 41. Nós vamos ver Mateus 25, 41 e Apocalipse 20, versículo 14 e o 15. Mateus 25, 41. Já está aí? Leia, pode ler. Mateus 25, pode ler, viu? Interessante, né? Que a Bíblia diz aí para o fogo eterno, mas não é preparado para o homem. O fogo eterno é preparado para o diabo e os seus anjos. Mas por que as pessoas estão indo? Porque elas precisam conhecer o seu Salvador. Quem é o Salvador? É Maria? É João? É Pedro? Quem é o Salvador? Jesus. Elas não conhecem Jesus. Elas ouviram falar de Jesus. Elas conhecem Jesus por o dia da Páscoa, né, por aquela cruz, Jesus naquela cruz, por aquela imagem. Elas conhecem Jesus desse jeito. Mas elas nunca tiveram um encontro com Jesus. Entendeu? Então elas estão seladas ao fogo eterno. E é responsabilidade. Tope em você, diga, é responsabilidade minha falar de Jesus para os perdidos. Entendeu? Não tenha medo não, irmã Patrícia. Não se acovarde não. Porque a irmã Patrícia é uma evangelista de rua, viu? E ela ganhava gente com facilidade para Cristo. Não deixe de fazer essas coisas não. Quando a gente é evangelista, a gente fica alegre. Fica alegre. Quando a gente fala de Deus para outras pessoas, não fica alegre? Você tem uma alegria, uma paz, é tão bom, irmão, tão bom. Quando eu estou dando um aconselhamento que eu consigo ajudar a solucionar o problema daquela pessoa, eu me sinto muito feliz. Imagina ganhar um perdido para Jesus, encaminhar um perdido para Jesus. Entendeu? Imagina. Então o lago de fogo é eterno, que é a morte espiritual. É a morte eterna. E por que morte eterna? Porque quem for para o lago de fogo nunca mais sairá de lá. Nunca mais. É eternidade no lago de fogo. Pastor, mas se eu acender aquelas velhinhas, fizer a missa de 7 dias, será que não vai passar pelo purgatório e vem para cá, para o céu? Não, vem mais não. Não vem não porque a Bíblia não ensina isso. Não tem na Bíblia isso. Não ensina na Bíblia a acender vela para quem morreu. Não tem na Bíblia. Me mostra na Bíblia. Acender vela para quem morreu, para quê? Morreu, acabou, meu irmão. A oportunidade é quando está vivo. A Bíblia não ensina a acender vela para os mortos. A Bíblia nem ensina a orar por quem já morreu, nem rezar. Nem rezar, nem orar por quem já morreu. Não tem passagem bíblica. Senhor, eu vou orar por minha bisavózinha que ela morreu, leva ela para o céu. Ora enquanto ela está viva. Ora enquanto ele está vivo, porque depois que morrer, a sentença está feita. Se ela tiver tido um encontro com Jesus, ela não vai morar no lago de fogo, que é a morte eterna. Se ela tiver tido um encontro com Jesus e aceitado ele, ela vai viver eternamente no paraíso. Amém? E Apocalipse 20, 14, vocês estão prestando atenção? Só leia quando eu estiver lendo, viu? 14, vamos lá, o versículo 14 e o 15. Diz assim, ó. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Irmão, eu creio plenamente no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que existe um livro chamado Livro da Vida.
a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Quando a gente diz, quem quer entregar a sua vida ao Senhor, e a pessoa vem para frente de todo o coração e diz, eu quero. E a gente faz aquela oração. E pede para repetir, Senhor, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Naquele momento, seu nome está sendo registrado no livro da vida. Amém? Escreve o meu nome no livro da vida. Se alguém não for achado escrito no livro de quê? Da vida. Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem quer ter o nome escrito no livro da vida? Pergunta para seu irmão, nasceu de novo? Se tiver nascido, está carimbado seu passaporte. Dá glória a Deus. Amém? É bom, né, saber essas coisas. É ou não é, igreja? Agora, isso é a Bíblia, irmão. A gente tem que confiar. A nossa fé vem da palavra. Agora nós vamos entrar para o destino daquelas pessoas que foram salvas após a morte. Para onde essas pessoas estão indo após a morte? Para onde elas estão indo? Nós vamos abrir aí Atos 7. Atos 7. Versículo 55. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Quem ama a palavra do Senhor? As pessoas que foram salvas, que receberam Jesus como seu Senhor, que nasceram de novo, né? Que antigamente era morta espiritualmente, mas nascer de novo e receber a vida de Deus novamente, não são mais mortas espiritualmente. Quando elas deixam o corpo dela, que elas morrem fisicamente, para onde vão o espírito delas? Nós vamos ver na Bíblia o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Atos Apóstolos 7, 55, essa passagem, antes de ler aqui, tem como ocultar? Tem não, né? Tem. Essa passagem está falando de um homem chamado Estevão. Quem já ouviu falar em Estevão? Estevão, ele foi condenado à morte e foi apedrejado. Estevão era um homem de Deus e ele foi condenado à morte por causa dos religiosos da época e do ciúme contra a vida de Estevão. Inventaram mentira, né, contra Estevão. E levaram Estevão para um local para executar Estevão. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. E naquela execução começaram a jogar pedras nele para matar mesmo. E Estevão morreu fisicamente. Só que nesse momento Estevão fez uma declaração que nós vamos ler aqui. Qual foi a declaração? Vamos lá. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, na hora do apedrejamento, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Presta atenção. Estava lá Estevão, acredito que de joelho, sentado, não sei, mas bem pertinho da morte, da partida dele, que a morte para o crente é a partida. Ele olhou para o céu e ele viu, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus à sua direita. Aonde? No céu. Aí ele disse no versículo 56, e ele disse, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânime arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram, bora igreja, e apedrejaram, que invocava e dizia. O que é que ele dizia? Acho que você não está entendendo, não. O que foi que Estevão disse? Senhor Jesus, na minha linguagem, Roberto Soares, Jesus, eu estou indo para aí agora. Ele estava percebendo que ele ia morrer fisicamente e ele disse, Deus abriu os olhos dele, viu o céu, a glória de Deus, viu Jesus, e ele disse, Senhor, recebe meu espírito que eu estou indo para aí agora.
Para onde é que o crente vai quando parte? Para onde o Senhor está. Amém? Está conseguindo entender? Agora vamos ver mais um texto, 2 Coríntios 5:8. 2 Coríntios 5:8. Esse estudo, irmão, a importância, né, eu me alegro quando eu dou estudo. Porque esses estudos, a gente não tem como dar num culto normal. Mas num culto assim a gente tem como até parar para você fazer uma pergunta. E esclarecer uma dúvida. Eu vou deixar um tempinho aí para você fazer alguma pergunta, tá certo? Se eu souber responder, se eu não souber, eu vou estudar. Vamos lá. 5, versículo 8. Tá bom, na NVI tá boa essa versão aí. Deixa eu botar a minha aqui na NVI. Versículo 8. É o versículo 8 mesmo? E o versículo, deixa eu ver. O versículo... Eu vou voltar aqui o versículo. Vamos voltar para o versículo 6. Tem mais segredo aqui. Tem mais segredo. Lê com bastante atenção. Preste atenção, irmão. Preste bastante atenção. Vamos lá. Todo mundo está ligado aqui? Amém? Amém? Olha para cá. Portanto, temos sempre confiança, isso é Paulo falando, e sabemos que, enquanto estamos no corpo, é interessante olhar isso, coisas que eu já falei aqui, mas quanto mais se fala, mais traz convicção. Quando ele faz essa declaração, enquanto estamos no corpo, ele está pronunciando do Espírito, enquanto eu estou dentro do corpo. Não é assim? É ou não é, igreja? Estamos longe do Senhor. O que é que Paulo está dizendo? Enquanto eu estou aqui dentro, eu estou longe dele. Quando eu sair de dentro, eu vou para perto dele. Não é assim? Amém? Vamos seguir. Aí ele diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Versículo seguinte. Lê junto comigo. Já temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Pastor, por que isso é tão importante você ver esse versículo? Porque tem gente que não acredita na vida após a morte. Amém? Tem gente que não acredita que morreu e existe vida após a morte. Mas a Bíblia é clara. Tem gente que tenta provar biblicamente que quando a Bíblia diz dormir é dormir e não saber de nada. Mas a Bíblia é clara quando a Bíblia diz, Paulo falando, pois eu tenho confiança e preferimos estar ausente do corpo. Vocês estão conseguindo entender? Vamos supor que aqui é corpo e aqui é espírito. Prefiro estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Amém? Então diga assim, quando o crente morre, o crente salva em Cristo. Amém? E diga, ele vai direto para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Mais um texto para fortalecer as bases. Filipenses 1, 21 ao 23. Mais um texto. Filipenses 1, 21, 23. Nota esses versículos, irmão. Esses versículos você pode sair daqui amanhã dar para alguém. Falar, guardar num bloco de nota e usar para ensinar para alguém. Não ficar só para você. Traz caderno de anotação ou nota no bloco de nota do celular. Mas aproveita. Diz assim, ó. Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qual é melhor, viver ou morrer? Não, você não está com convicção, não. Qual é melhor? Segundo a Bíblia, qual é o melhor, viver ou morrer? Para o crente.
então eu vou me matar. Pelo amor de Deus, irmão. Está repreendido, Satanás. Não, você tem que cumprir o plano de Deus. Você tem que ter prazer em viver para cumprir o plano de Deus. Amém? Eu olho assim, irmão, eu olho assim, por exemplo, para Gilberto e a esposa dele. Eu vejo eles servindo a obra de Deus, cumprindo o plano de Deus. Entendeu? Eu vejo, olho Anderson com Paulinho cumprindo o plano de Deus, servindo a obra. Mas deixa eu dar um conselho, não tenha pressa não. Porque às vezes algumas coisas precisam ser ajustadas para vocês servir de uma forma mais com excelência. Estão entendendo? Às vezes é necessário gastar um tempo ouvindo e aprendendo para depois começar a servir com excelência. E do jeito que Deus quer, com maturidade. Amém? Estão entendendo? Então Paulo diz, Paulo era crente, para mim viver é Cristo. Por que ele faz essa declaração? Viver é Cristo. Vamos entender? Ele estava dizendo assim, ó, viver é para cumprir o plano de Cristo aqui na terra. Amém? Diga comigo, eu preciso cumprir o plano de Cristo aqui na terra. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Diga comigo, o meu propósito é fazer algo para Deus. Você pode ser um médico, mas você tem que fazer algo para Deus. Você pode ser um advogado, mas você tem que fazer algo para Deus. Você pode ser um professor, mas você tem que fazer algo para Deus. E terá alguns que serão pastores, mestres, evangelistas. Amém? Profetas. Só ministros, mas tem que fazer algo para Deus. Tem que ter prazer de viver. Se você não entender essas coisas, você não vai ter prazer de viver. Aí por isso fica a vida sem sentido, sem vontade de viver. Porque não entendeu que tem um plano. Amém? Mas Paulo estava dizendo assim, morrer é lucro. Por quê? Porque ele tinha consciência que se ele partisse, ele ia estar diretamente com o Senhor. Então era proveitoso, era lucrativo. Glória a Deus, glória a Deus. Para aquelas pessoas que não acreditam na vida após a morte e dizem que morreu, acabou-se, então esse versículo aqui não se enquadra na doutrina deles. Porque se viveu, acabou, que lucro tem nisso? Não é verdade? Olha para seu irmão e diga assim, ei rapaz, cuidado nas seitas. As seitas estão por aí. Estou com vontade de dizer o nome delas. Mas eu acho que eu posso dizer isso. Baseado na Bíblia aqui, Paulo dava umas cajadadas. Cuidado nas seitas. Seita é aquele que contraria a palavra. Aí Paulo diz assim, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo. O que é muito melhor. Está vendo? É melhor ou não é, igreja? Dá um glória a Deus forte. Agora vamos ver aqui essa pergunta aqui, ó. Os mortos estão dormindo? Sim ou não? Vocês ainda estão com dúvida, irmão? Vou perguntar de novo. Os mortos estão dormindo? Sim? Quem disse sim, pelo amor de Deus? Profeta. Não. Ah, sim. Agora ele disse certo mesmo. Estão tudo dormindo lá fora. Profeta é um poeta, né? Aí nós vamos ver agora o significado da palavra dormir, ó. Na Bíblia, você vai a Bíblia tem, eu não vou ler o texto para a gente não se prender, mas Gênesis 41, versículo 5, fala referente ao sono normal de dormir, quando você se deita e dorme, ali é dormir. Tem versículo B que fala do dormir normalmente, né?
Tem até o versículo aqui, né? Ó, diz assim, ele dormiu, Gênesis 41:5, e ele dormiu, sonhou uma segunda vez. E eis que, e era José, né? Que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo cheias e boas. Amém? Isso é dormir normalmente. Essa palavra dormir está inserida na Bíblia. Mas também a Bíblia fala sobre dormir no sentido do que o profeta disse. De estar desapercebido. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 6 e 7, e tem aí, né? Ó. Diz aí, ó, nesse versículo, portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embebedam-se de noite. Se bateu mesmo com o que o irmão Neto disse. Quem está lá fora, sem Cristo, está espiritualmente dormindo. E a Bíblia se refere também nessa palavra dormir, no sentido de estar desapercebido concernente às coisas de Jesus. E a Bíblia também se refere no dormir concernente à morte física. Lá em João capítulo 11, versículo 12 e 14. Disseram-lhe então os seus discípulos, Senhor, se dorme ele ficará bom. Estava falando de Lázaro. Todavia Jesus havia falado da sua morte. Amém? Porque quando os discípulos disseram nessa passagem, será assim, que Lázaro, perguntaram sobre Lázaro, né? Aí ele disse assim, ele está dormindo. Aí eles pensaram que Lázaro estava dormindo. Se ele está dormindo, ele está seguro. Mas Jesus estava falando da morte física. Mas significa que quando a morte física que dorme, está falando dormir no sentido de morrer o corpo. Mas o espírito continua vivo. Amém? Eu provei ou não provei que o espírito continua vivo? O espírito continua vivo. Pastor, lá no céu eu vou conhecer as pessoas? Vai. Amém? Lá no céu eu vou me lembrar das coisas? Vai. Eu acho que seria muito injusto Deus apagar a sua memória. Salvou Deus, vou apagar a memória de Diego aqui. Aí Diego está lá, diz, oxe, o que é que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Aí Jesus vem com, Diego, tu vai receber um galardão. Mas de quê? Eu fiz o quê? Não é tua recompensa? Não, mas não estou lembrado de nada não. Corre sem lógica, né? Lá no céu você vai lembrar da sua vida aqui. Você vai lembrar do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Você vai lembrar de tudo. Você vai lembrar de mim, você vai lembrar do que estava fazendo aqui. Vai lembrar das broncas que eu dei. Você vai lembrar das pregações. Vai lembrar de tudo. Amém? A lembrança acompanha você em espírito. Porque Cadê o microfone? Pronto. Pergunta boa. Ela disse assim, lá vai ter lembrança, mas vai ter um sentimento ruim? Não. Em partes, não. Sentimento de tristeza assim, por dor, de separação, por alguém que foi ao inferno da sua família, não. Isso aí, nós vamos estar tão preenchidos na glória de Deus que a gente não vai ter isso. A gente vai estar... Não. Lá do céu vê aqui na terra? Não. Os vivos não têm contato com os mortos na terra. Se houvesse uma permissão divina. Mas não tem contato os vivos, os que estão em Cristo lá não têm contato mais com os vivos na terra. Amém? Com exceção de uma passagem bíblica de Abraão, foi 2 ou foi 3, que desceram em espírito no Monte da Transfiguração e conversaram com Jesus, por permissão divina. Abraão, Elias e Moisés. Computador ali, né? Amém? Mas lá você vai ter lembrança, vai lembrar de tudo, vai haver um sentido de perca, no sentido, por exemplo, Deus chamou você para fazer algo na terra e você não obedeceu. Aí você foi salvo. Aí você vai ter esse sentimento de perca no sentido das recompensas que Deus vai dar. Entendeu? Por isso que é bom se manter fiel
ao Senhor. Pastor, mas eu não sei para aquilo que Deus me chamou. Deus me chamou para quê? Se você não sabe, não tem com certeza, a primeira coisa que você tem que fazer é permanecer firme na igreja local. Segundo, servir naquilo que der, que a porta abriu, sirva. Faça o que tiver para fazer. Terceiro, fale de Jesus para as outras pessoas lá fora. Quarto, dê um bom exemplo e se comporte bem, para ter um bom testemunho. Amém? Glória a Deus. Foi Moisés e Elias. Esclarecimento aí, Moisés e Elias. Foi Abraão não, né? Moisés e Elias. Pronto, a Bíblia fala no sentido de dormir desapercebido e no sentido também da morte física. Vocês entenderam que lá no céu a gente vai conhecer as pessoas? Nós vamos ter contato, nós vamos ver entes queridos nossos que estão lá, nós vamos conversar, ver, vamos ser recepcionados por eles quando partirmos. Amém? Aí o outro ponto diz assim: os mortos estão conscientes? É uma pergunta. Sim ou não? Quem morreu está consciente? Hã? Vou perguntar de novo. Será que vocês estão aprendendo, irmão? Quem morreu está consciente? Você vê que é tão difícil tirar da cabeça das pessoas aquilo que a gente aprendeu lá fora, que vocês ficam até acanhados. Depois de eu ter dito aqui, vocês ainda ficam acanhados de dizer se estão ou não. Estão conscientes, consciente de vida, consciente que morreram, consciente das coisas que aconteceu, consciente, com lembrança. Agora entender, estão ou não estão? Sim. Amém. Eu vou te dar 3 passagens, nota essas 3 passagens, para quando alguém quiser refutar e ensinar mostrar alguns textos distorcidos e provar a você que quem morreu não sabe de nada, que um dos textos que eles vão mostrar é Eclesiastes, né? Os que morreram não têm contato com os que nada mais sabem, os que morreram debaixo da terra. Está falando da morte física. Aí eles vão tentar provar que não tem nada a ver com o espírito. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 6, 9 e 10. Nós estamos chegando para o final, viu, Valéria? Eu vi você olhando o relógio. Pastor tem um olhar afiado, né? Porque eu estava aqui olhando, como é que acaba olhando para cá e dei lá e assim, um negócio focou mesmo em Valéria ali. Ela, meu Deus, não acaba esse culto não, é? É brincando, eu não li seu pensamento não, é brincadeira. Mas esse capítulo aqui, esse versículo mostra de uma reunião no céu e os mortos conversando. Amém? Apocalipse 6, 9 e 10. Vamos ler? Na abertura dos selos, ó. Quando Jesus abriu os selos. Ó. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Quando o 5º selo foi aberto, o que é que ele viu? As almas das pessoas mortas. Estão entendendo? É forte ou não é? Amém? Vi sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que dera. Agora olha o versículo seguinte. Eles clamavam em alta voz. Quem clamava? As almas de quem? Das pessoas mortas. O que é que eles estavam fazendo? Clamando. A alma é o espírito. Espírito tem boca, tem nariz, tem mão, tem perna, tem cabeça, tem ouvido. Interessante, né? É um ser espiritual. Amém? E eles estavam clamando. E o que é que eles estavam clamando? Aí a Bíblia vai dizer. Né? Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro,
esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue, porque eles tinham sido mortos na terra por causa da palavra de Deus. E essas pessoas estavam dizendo assim: Senhor, quando é que o Senhor vai fazer justiça? Todas essas almas irão ressuscitar. Amém? Diga, eu vou ressuscitar um dia. Nós vamos ler esses 3 textos, aí nós vamos parar, né? 4, né? Tem um aqui que é legal. Lucas 16, 28. Lucas 16, 28. Vamos lá. Lê comigo. Eu quero todo mundo em voz alta. Glória a Deus. Bora. Já! Pronto. Eu tenho que explicar, eu tenho um dever de explicar. Eu não posso só ler o versículo porque eu sei que vocês sabem que se refere a esse versículo. Esse versículo está falando daquela passagem do rico e Lázaro. Mas tem gente que não sabe. Eu tenho 2 visitas aqui que não sabem. Provavelmente não sabem, né? Provavelmente. Mas está falando de um texto de um homem que morreu e foi para o inferno. E de outro que não foi para o inferno, foi para o seio de Abraão. Que nós vamos estudar sobre o seio de Abraão. Eu vou mostrar onde era esse lugar, esse seio de Abraão. O seio de Abraão não era no céu, viu? Era um paraíso entre aspas, porque era um lugar de repouso. O seio de Abraão só funcionava no Antigo Testamento. Antes de Jesus, quem morria ia para o seio de Abraão. Estão entendendo? Diga hoje, quem morre vai para o céu. Não vai para o seio de Abraão, não. Que eu vou explicar o que é o seio de Abraão. Não é o peito de Abraão, não, viu? É porque quando se dizia seio de Abraão, seio significa lugar de repouso. Era um ambiente onde as almas que morriam no Antigo Testamento, que morriam e estavam firmes pela fé nas profecias, e no Cristo que iria resgatar elas, estavam guardadas nesse lugar, essas almas. Amém? Separado do inferno. Jesus, quando morreu, ressuscitou, ela tirou essas pessoas de lá e levou para o céu. Estão entendendo? Depois eu vou explicar direitinho. E o rico estava no inferno, em tormento, e pediu para que voltasse à terra, para avisar os seus irmãos sobre esse lugar de tormento. O rico tinha ido para lá. Ele foi para o inferno porque ele tinha dinheiro? Não. Não é por causa disso, não. Ele foi para o inferno porque ele morreu sem a palavra, sem crer nas promessas. Amém? Sem crer na promessa do Cristo que viria. Aí ele disse assim: pois eu tenho 5 irmãos. Né? E por que eu estou dizendo isso? Para mostrar que ele estava consciente do que estava. Ele lembrou de quê? Dos irmãos dele, não foi? Ele lembrou dos irmãos. Ele estava morto. Estava no inferno. Mas ele estava lembrando de quem? Dos irmãos. Estava lá no inferno. Meus irmãos estão lá. Deixa eu avisar eles, a fim de que eles não venham para cá, para o inferno. Né? Era o inferno. Também para este lugar de tormento. Isso está acontecendo hoje. Ó. Enquanto eu estou pregando aqui, tem pessoas gritando no inferno, pedindo socorro, ou pedindo para voltar à terra. Jovens que morreram em acidente foram perdidos. Pessoas que não aceitaram Jesus, tiveram a oportunidade, estão tudo no inferno. Muitas delas estão lá. Deixa eu avisar a minha mãe e a meu pai para eles não virem para esse lugar. Porque eu pensava que não era verdade, mas hoje eu estou vendo que é verdade. Isso é sério, viu? Isso é sério, não é brincadeira não. Mas ele estava consciente, no inferno estava consciente. Glória a Deus, diga glória a Deus. Então, diga, os mortos estão conscientes. Diga, irmão, os mortos estão conscientes. Eles sabem do que está acontecendo. Ele sabe, ele tem lembranças. Não foi apagada as lembranças dele. E o último, para a gente fechar e continuar no próximo estudo, Deuteronômio 18, 11 e 12. É uma dica muito boa. Nunca consulte os mortos. Amém? Nunca consulte.
O que é que o cara vai fazer no centro espírita? Consultar quem? Aí o cabo quer dizer que esse lugar é de Deus? Se ele está desobedecendo a palavra, vamos consultar os mortos. A Bíblia está dizendo, não consulta os mortos. Vamos ler na Bíblia, se diz ou não diz? Vamos ler. Lê. Está vendo? O versículo esse é o 11, né? É o 11 e o 12 mesmo, tá certo. Vamos ver o 10 para ver se dá mais algum sentido ao versículo. O versículo 10. 10. É proibido na Bíblia consultar os mortos. 18, versículo 10. 18, versículo 10. Aí nós deu 10, o 11 e o 12. Você está aprendendo, irmão? Não permita que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique a adivinhação. Olha para seu irmão e diga, adivinhação é pecado. Tem crente dando a mão para os outros. Lê minha mão aqui. Lê minha mão aqui. É pecado, é pecado. Não, lê aqui, principalmente os jovens, as jovenzinhas, né? Lê aqui a mulher dele, estou vendo um galegão na sua vida. Aí o cabra foi de Deus. E o diabo entrando ali com força na sua vida. Viu? A Bíblia diz, ó, não permita que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício os seus filhos. Naquela época, ainda hoje tem, né? Sacrifica seu filho, sua filha, que pratica adivinhação ou se dedica à magia. Viu? Teve um tempo, eu vou confessar um pecado aqui. Não era casado não, viu, com Daniel? Rapaz, eu estava querendo ganhar dinheiro, agora eu queria ganhar dinheiro. Eu estava inconformado. Aí eu vi não sei se foi num livro, ou foi alguém que me disse, rapaz, tem um negócio que o cabo faz que ganha dinheiro, viu? Aí disse, tu tem que pegar. Aí disse o nome da planta lá. Espada, não sei se era espada de São Jorge. Ah, a Lila sabe. E o pior que eu tinha que buscar essa espada de São Jorge. Sabe aonde? Diz aí. No cemitério. Sabe onde eu fui parar, irmão? Tu acredita que eu fui no cemitério? Eita, pecado desgraçado. Eu fui no cemitério e saí com a espada de São Jorge. Eu levei na época... Na época eu morava com mãe. Eita, levei a espada de São Jorge, aí fui fazer o ritual. Fazer o ritual lá. Graças a Deus que eu, sei lá, irmão, foi o Espírito Santo. Eu tive um medo lá na hora, eu digo, o diabo, eu vou fazer isso não. Aí eu joguei a espada de São Jorge para lá e não fiz não. Mas eu, de certa forma, eu tive uma percepção que não era de Deus, irmão. E não é de Deus, irmão. Lemão, né, essas adivinhação, horóscopo, né? Simpatias. Hã? Tem que ter muito cuidado com essas coisas, viu? Isso não é de Deus e é proibido pela Bíblia, pela palavra do Senhor. É bom ver essas coisas, porque no culto a gente não ensina nessas coisas. No culto mesmo é difícil ensinar. Né? E mostrando assim os textos, né? Ó, a adivinhação se dedica à magia e faça presságio ou pratique a feitiçaria. Coloca na NTLH para a gente entender melhorzinho. Na NTLH ela é mais explicada. Não ofereça a seus filhos em sacrifício, queimando no altar, não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que
tiram sorte, não tolerem feiticeiro. Pode voltar para a outra versão, viu? Para nós ler o 11 e o 12 agora. Não o 12, né? O 11, né? Ou faça encantamento que seja médium. Amém? Você sabe o que é um médium? Onde é que se encontra um médium? Lá no centro espírita você encontra meio mundo, né? De médium. Amém? Que seja um médium que consulte os espíritos ou consulte os mortos. Está vendo? Diga comigo, consultar espírito e consultar os mortos é pecado. É proibido pela Bíblia. E o versículo 2 a gente fecha. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Está vendo? É forte, igreja. E é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então, irmão, não se envolve. Nós vamos parar aqui. Bota aí, Melo, só para o povo se lembrar. Arrebatamento será para o próximo estudo, viu? Quem falou aí? Alguém perguntou? Oi? Preste atenção, eu não sei jogo de bicho não. Agora, uma vez eu perguntei ao pastor Nivan. Eu disse, pastor Nivan, se era errado jogar no jogo da loteria. O pastor Nivan é o meu pastor. Aí, eu não sei se ele consultou o pessoal. Não é, ele disse assim, tem pessoas que jogam e não é errado, o errado é o vício. Entendeu? Aí ele foi e disse, olha, jogo da loteria paga seus impostos, é uma coisa legalizada, é tudo. Agora tem que se policiar, tem que vigiar, né? Se tornar, ser um vício. Né? Você é uma coisa que eu acredito que o Espírito Santo trata com cada um. Né? Se incomodar, arranhou, deixa fora. Deixa fora. Entendeu? Mas o pecado, o pecado está no vício. Lembre-se disso, o pecado está no vício. Amém? Eu ia dizer uma coisa ali, mas quando eu olhei para Gilberto eu fiquei com medo de dizer. Hã? Não, rapaz. Eu digo ou não digo? Deixa para lá, moço. Eu digo ou não digo? Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou dizer, viu? Muito cuidado, Roberto. Suas frequentes enfermidades. Só que eu não aceitei o Roberto tomar uma taça de vinho mais nunca na vida, viu? Não chego nem perto do vinho. Eita, Jesus. Resumindo, né? Não estou dando liberdade para ninguém beber, não. Mas o que eu quero dizer é que o pecado está no vício. Viu? O pecado está no vício. Tornou viciado, aí se torna pecado. Amém?